Olá, iremos apresentar o trabalho para a conclusão da matéria Metodologia de Projetos em Sistemas de Produção. A equipe é composta por Danilo Macedo Teixeira, José Renato Teles de Aquino e Renato de Aragão. Trabalho realizado na Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Primeiramente, devemos ter ciência que para sediar a Copa do Mundo da FIFA, esta impõe que certos requisitos sejam cumpridos, como infraestrutura de estádios, mobilidade urbana, hospitalidade e segurança. Para tais requisitos foram gastos cerca de 26 bilhões de reais, mais de 10 vezes o orçamento inicial. No âmbito de mobilidade urbana, a Copa do Mundo trouxe para o Brasil algumas melhorias. Foram gastos 33,6% para transporte e 27,7% para aeroportos. Apesar de que durante a Copa os resultados não foram totalmente satisfatórios, mas devemos analisar o legado deixado para as cidades sedes. Algo que poderia ser aproveitado e aprofundado seria a sustentabilidade envolvida, como por exemplo na Copa do Mundo da Alemanha, que oferecia estacionamento para a bicicleta nos estádios, para incentivar os torcedores a utilizarem esse meio de transporte, e também ofereciam acesso aos transportes públicos para os torcedores. A FIFA, desde a Copa de 2006 na Alemanha, traça o The Green Goal, Objetivos Verdes ou Gol Verde, um programa oficial destinado, entre outros aspectos, à redução de CO2. A pegada de carbono é um termo usado para mensurar a quantidade de dióxido de carbono emitida em todas as atividades de preparação e realização do evento, transporte, energia, etc. A maioria dessas atividades são usados combustíveis fósseis como gasolina, diesel e carvão. Em termos de resultados, a pegada de carbono da Copa do Mundo de 2010 foi 8 vezes maior que a Copa do Mundo de 2006. Na África do Sul, a pegada de carbono foi estimada em cerca de 896.661 toneladas de carbono equivalente, com um adicional de 1.856.589 toneladas de carbono emitidas pelo transporte aéreo. É esperado que os números da pegada de carbono da Copa no Brasil sejam próximos aos obtidos pela Copa do Mundo de 2010, tendo em vista a localização e as proporções continentais do país. Segundo o resumo do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa da Copa do Mundo de 2014, a emissão dos gases foi estimada em 2.723.756 toneladas de carbono equivalente. No Programa de Compensação de Pegada de Carbono da Copa de 2014, diversas ações podem ser incluídas, como o incentivo do uso do etanol e biodiesel por veículos automotores, procura por fontes renováveis e eficientes de energia, projetos de construção verde, a utilização de materiais estruturais que têm origem sustentável. Quando se fala em sustentabilidade, um dos principais temas a ser discutido é o devido uso da água. O documento Sustainable Brazil, Social and Economic Impacts of the 2014 World Cup cita 7 passos para se fazer a Copa Verde, e a preservação da água é um desses passos. O princípio é como promover a redução da água através de uma utilização reduzida. O uso de tecnologias para a reutilização da água em ambientes como estádios, hotéis e lugares turísticos e o uso de fontes alternativas para satisfazer a necessidade de irrigação, tendo como indicador a medição da água economizada, é uma proposta feita pelo documento para o devido uso da água. Os documentos para serem referências do trabalho apresentam propostas muito superficiais sobre o tema de como se utilizar de forma correta a água, além de não citar os eventuais resultados obtidos. No documento Sustainable Brazil, Social and Economic Impacts of the 2014 World Cup, relata uma série de processos que foram ou deveriam ser feitos a fim de maximizar os efeitos ou consequências benéficos ou benéficas deste grande evento esportivo. Em relação à redução de resíduos sólidos, foi colocado como um dos 7 passos para a realização de uma Copa Verde. 4 critérios mencionados são
Programa de coleta seletiva do lixo dos estados, Programa de educação ambiental focada para a coleta seletiva, Plano de controle para resíduos sólidos, incluindo a preparação de aterros e catadores, e Plano de sustentabilidade para catadores de lixo para depois da Copa do Mundo. Este documento carece de dados concretos da quantidade real dos resíduos sólidos gerados antes, durante e depois da Copa do Mundo, devido à data de produção, que foi feita antes da própria Copa. Um exemplo de indicador da quantidade de lixo seria a média do número de toneladas de lixo coletado seletivamente por partida da Copa do Mundo. É necessário ressaltar que, além dos resíduos gerados no evento, devem ser contabilizados o montante gerado pela construção ou revitalização dos estádios e em obras de infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação, segurança. Contudo, segundo a estimativa do governo, foram reciclados mais de 416 toneladas, seguindo as propostas do documento Sustainable Brazil Social and Economic Impacts of the 2014 World Cup. A coleta do evento foi realizada em conjunto com cerca de 850 catadores, recrutados e treinados para atuar em 12 estádios da competição. Ao focar o projeto em questões ambientais e sociais, teve o auxílio de 19 cooperativas e seguiu-se à risca a Política Nacional de Resíduos Sólidos do governo. Um importante fator a ser analisado sobre os legados deixados pela Copa do Mundo no Brasil em 2014 são as compras públicas. Falando sobre elas, segundo o documento Sustainable Brazil Social and Economic Impacts of the 2014 World Cup, o Brasil teve um gasto de aproximadamente 22,46 bilhões de reais para assegurar uma infraestrutura adequada para a Copa. Porém, o torneio trará um adicional de 112,79 bilhões à economia brasileira. Um total de 142,39 bilhões irão fluir no país entre 2010 e 2014, gerando 3,63 milhões de empregos por ano e 63,48 bilhões de receitas para a população. O documento apresenta bem exemplificado em número as quantias e onde foram investidos o dinheiro, e esses números estão refletidos no gráfico exposto. Apesar do maior investimento ser na mídia, esses gastos foram majoritariamente investidos pelo setor privado. Houve um grande investimento para que a Copa fosse sustentável, porém algumas metas não foram atingidas. Um motivo para que isso tenha ocorrido, segundo uma publicação da Scientific American, é de que o Brasil é um país com diversos outros problemas, então deixaram em segundo plano o investimento em sustentabilidade. Segundo Coakley, a sustentabilidade se torna secundária à alimentação, habitação, cuidados médicos, educação e transporte público básico. Isso não quer dizer que houve total desfoco em relação à sustentabilidade ambiental e social. Houve elogios por parte da FIFA às medidas de eficiência energéticas, às compensações de carbono e o sistema de reciclagem de resíduos. Abordagens para a sustentabilidade nesses grandes eventos, segundo Hines, tendem a ser direcionados para os interesses de organizadores e elite social. São feitos projetos sustentáveis apenas para deslumbrar o público, como, por exemplo, foi comemorado o sucesso dos painéis solares, a conservação de água e redução de resíduos nos novos estádios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foram gastos quase 1 bilhão nisso, porém, por outro lado, milhares de outras pessoas foram despejadas de suas casas ao redor dos estádios. Outro exemplo é o novo estádio com certificação LED de Manaus. Apresenta o mais recente sistema de aquecimento eficiente em termos energéticos, mas os planos de ligar o estádio completamente com energia solar tiveram que ser abandonados em meio a atraso na construção. Foram gastos 300 milhões em um estádio que nunca mais receberá um evento como esse. Pelo ranking da GBC, o Brasil já é o segundo país com o maior número de edificações esportivas com certificação LED no mundo, que é uma certificação para as construções sustentáveis que utiliza critérios de racionalização de recursos como energia, água, emissões de efluentes líquidos e gasosos, entre outras que devem ser observados nas edificações. O país possui 6 edificações com o selo. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com 80 unidades certificadas, enquanto China e Austrália aparecem empatados em terceiro lugar com um projeto certificado cada.
Os dois documentos apresentados para a realização dos trabalhos se complementam em relação às contas públicas. O Sustainable Brazil Social and Economic Impacts of the 2014 World Cup possui dados detalhados de onde foi investido o dinheiro, e o texto da Scientific American relata os problemas que ocorreram durante esses investimentos, deixando o estudo completo para a feição do trabalho. Finalizando as análises do trabalho, podemos concluir que antes da Copa o Brasil já estava com vários problemas internos, fator que foi ajudado pela Copa do Mundo, que fez grandes melhorias no país. Porém, foi deixado de certa forma de lado a sustentabilidade, o que não poderia ter acontecido, ainda mais na era que estamos vivendo. Obrigado por acompanhar o trabalho.